Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um encontro semanal das segundas-feiras. Hoje, dando sequência a nossos estudos, nós vamos refletir sobre, sobre o item 13 do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a beneficência. O capítulo 13 se intitula Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nas instruções dos Espíritos, com o subtítulo A Beneficência, nós vamos encontrar no item 13 a belíssima mensagem do espírito que se assina Carita, martirizada em Roma, mensagem recebida em Leão, em 1861. Mas antes de nós chegarmos à mensagem que hoje nos cabe analisar, nós vamos buscar alguns subsídios que vão certamente orientar a nossa reflexão. Lá mesmo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ao capítulo 15, quando Allan Kardec analisa para nós o mandamento maior. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E ao analisar o mandamento maior, Kardec diz para nós, importante prestarmos atenção nessa afirmativa de Allan Kardec, ele diz para nós, caridade e humildade, tal a senda única para a salvação. Caridade e humildade, tal a senda única para a salvação. Entendendo-se certamente o conceito de salvação, utilizado por Kardec, enquanto aquele estado de espírito puro, não é? Que espíritos puros que não se acham mais submetidos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Espíritos puros, estado de espírito gozando de inalterável felicidade e já se tendo despojado de todas as impurezas da matéria. Então, atingir o estado de espírito puro significa conquistar a salvação. É assim que nós entendemos o conceito de salvação. E Kardec nos diz, então, que sem a caridade e sem a humildade, ele traz para junto da caridade e a humildade, não há salvação, ou seja, não há progresso para o espírito na busca do aperfeiçoamento. Para alcançarmos a condição de espíritos puros, será preciso progredir na escala espírita, não é verdade? E sem caridade e humildade, não será preciso, não será possível, corrigindo, realizar esse progresso. E nós nos perguntamos, por que caridade e humildade? Humildade de espírito. Em o Evangelho, nós vemos que, segundo Jesus, a humildade está na categoria das virtudes que aproximam o homem, o Espírito de Deus, por ser exatamente a humildade um ato de submissão a Deus, contrária essa virtude ao orgulho, ao vício do orgulho, que é a revolta contra Deus. Humildade, ato de submissão a Deus, contrário ao orgulho,
revolta contra o Criador. Isso está lá no capítulo 7 e tem 2 em o Evangelho. Caridade e humildade, instrumentos, caminhos para a salvação. E a caridade, nós vamos ver também com Kardec, porque não se pode amar a Deus sem amar verdadeiramente a seu próximo. Olha o que Kardec diz para nós. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem na máxima: fora da caridade não há salvação. Então, nós vamos ver com esses conteúdos, esse suporte doutrinário, não é? Nós reafirmamos para nós exatamente o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, o sentimento de humildade que nos faz submissos a Deus. E amar ao próximo, o sentimento de caridade que vai nos aproximar deste outro, igual a nós, criatura criada por Deus. Muito bem. Mas é no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós sempre gostamos de recordar isso, que Allan Kardec vai nos dizer como praticar a caridade, a verdadeira caridade. É no capítulo 13 que nós vamos, a partir da compreensão do verdadeiro sentido da palavra caridade, nós vamos encontrar um passo a passo de como praticar a caridade. E não, como muitas vezes nós pensamos, no capítulo 15º, fora da caridade não há salvação. Porque nesse capítulo lembramos sempre o foco não é caridade, é salvação. Lá nós vamos ver, então, a caridade como instrumento da salvação, que é o tema do capítulo 15. E como praticar a caridade? Vamos ao capítulo 13º, onde nós vamos ver como praticar a caridade a partir da compreensão do verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Numa definição que vai englobar 3 virtudes para nós, intimamente ligadas, vamos prestar atenção nesse ponto, intimamente ligadas à vida de relação, ao estar com o outro, não é? A vida em sociedade. Benevolência, primeira virtude, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. As 3 virtudes que estão contidas no verdadeiro sentido da palavra caridade: benevolência, indulgência e perdão. E nós vamos ver, quando lemos com atenção, refletimos sobre o capítulo 13, não saiba a mão esquerda do que dá à direita, que o pano de fundo, vamos prestar bastante atenção nisso, o pano de fundo para a compreensão da verdadeira caridade, mais do que isso, o pano de fundo enquanto sentimento necessário. A prática da verdadeira caridade é a benevolência. E nós vamos entender benevolência enquanto um sentimento de disposição para o bem. A caridade é a prática do bem. A benevolência é a disposição para o bem, é a boa vontade para com todos. Vamos percebendo isso. Se a gente volta um pouquinho, olha, anotei aqui no meu evangelho, no item 11,
lápis na mão, eu sublinhei a mensagem de Adolfo, bispo de Argel, onde ela inicia uma série de mensagens voltadas para a compreensão do verdadeiro sentido da palavra caridade. Exatamente nesse item 11, nessa mensagem do bispo de Argel, nos estimulando a benevolência. Repetimos, enquanto disposição para o bem. Benevolência, disposição para o bem e a prática da caridade, como instrumento para a conquista de um estado de felicidade em um mundo de expiação e de provas. Então, olha a recomendação do bispo de Argel, que tenhamos benevolência, essa disposição para o bem, e busquemos a prática da caridade, porque a prática da caridade será um importante instrumento para a conquista de um estado de felicidade relativa para nós, vivendo em um mundo de expiação e de provas. Ele diz assim, olha que bonito, desculpem, ele diz assim: foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Você está com o lápis na mão, vai lá e grifa, olha. E tem 11 do capítulo 13. Olha que afirmativa importante. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Vamos adiante, aí mesmo no capítulo 13, e nós vamos agora ao item 12. No item 12, vamos encontrar uma mensagem de Vicente de Paulo, e ele reafirma para nós a exortação amorosa do bispo de Argel, quando diz assim para nós: agora o Espírito Vicente de Paulo, sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. E ele afirma para nós, isso é muito importante, não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da eterna felicidade. Olha só, não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais. O que entendemos por a alma elevar-se às altas regiões espirituais? A alma estar em Deus, encontrar-se com Deus, não é? Esse contato da criatura com o seu Criador. A gente encontra o Criador no próximo. Então, não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. A caridade, ele diz adiante, é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? É bonito, é interessante, é importante essa afirmativa de Vicente de Paulo, quando ele nos diz que a caridade
Caridade é amor, não é? É a mais pura emanação do próprio Criador. É a própria virtude do Criador. Então, ainda uma vez, nós vamos perceber, vamos fazendo, estabelecendo esse link mais uma vez. A associação da salvação, a ideia, o conceito, o estado de salvação, enquanto estado da alma, a alma conectada com a lei maior, com o bem vigente em todos os mundos superiores, a conexão da salvação com a prática da caridade, essa disposição de servir, nascida do sentimento de boa vontade para com todos, originária do sentimento de benevolência que exista em nós. Esse sentimento que nos leva à prática da caridade, que é fazer ao outro exatamente aquilo que gostaríamos que o outro nos dissesse, nos fizesse. E aí, no item 13, nós vamos encontrar, na sequência desse subtítulo, A Beneficência, nós vamos encontrar a mensagem de um espírito que se assina Carita, martirizada em Roma, que, ao nos dizer da caridade como o único caminho para a salvação, como o caminho principal que conduz a Deus e dever do homem para com o seu semelhante, ela vai nos orientar quanto a diferentes aspectos da prática da caridade sobre os quais nós vamos juntos refletir. E é tão bonita a mensagem de Carita que nós vamos comentar lendo a mensagem, para não perdermos exatamente a beleza do seu discurso. Item 13 do capítulo 13, o Evangelho segundo o Espiritismo. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Então, ela começa reafirmando ser a caridade o caminho que conduz a Deus. E continua dizendo: dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido coragem. Há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus lá está. Sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava no seio estéril insuficiente alimentação. Vamos parar um pouquinho e pensar o que é que nós percebemos
nessas palavras. Percebemos um sentimento profundo de solidariedade. Solidariedade que significa estar com o outro na horizontalidade da relação de fraternidade, de amizade, de parceria, fugindo a toda e qualquer pretensão de superioridade ou de mais poder. Nós vamos perceber em toda a mensagem do Espírito Carita esse profundo sentimento de solidariedade, esse estar na horizontalidade. Vamos ainda ver um aspecto ainda mais importante agora adiante, do estar na horizontalidade, colocar-se no mesmo patamar do outro, igual a mim em tudo. Vamos continuar. Diz ela a Lures, implorar a piedade dos transeuntes. Vi meus amigos pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem eles que nunca mendigaram, com o coração túmido de compaixão. Eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda a parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Exatamente daquilo de que falamos, nessa expressão tão bonita que a gente vai grifar, não é? Quando ela diz, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles, me fiz mendiga como eles. O que significa fazer-se mendiga com eles e para eles? É exatamente colocar-se nessa posição de horizontalidade de que falamos, não é? Nessa relação de absoluta parceria, solidariedade e fraternidade. E quando falamos nesse esforço de estar na horizontalidade da relação, nós nos lembramos, então, desse importantíssimo trecho do capítulo da beneficência, onde nós lemos assim: a beneficência praticada, aliás, não está na beneficência, está um pouquinho antes, na introdução, capítulo 13º, acho que item segundo ou terceiro, com certeza. E Kardec diz assim: a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Olha lá, fiz-me mendiga para eles, beneficência praticada sem ostentação, sem a superioridade de alguém que dá diante de alguém necessitado que recebe. Além de ser caridade material, é caridade moral, a beneficência praticada sem ostentação, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta. E o que é mais importante, salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Vamos lá, com lápis na mão, sem que o seu amor próprio se ressinta, salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porque aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, continua Kardec,
converter, converter a esmola em serviço pela maneira de prestar, não, aliás, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe, e em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa ao dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela, a caridade, sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga, esmaga o beneficiado. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade. Olha que afirmativa importante. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Meus queridos companheiros, esse trecho de Kardec, não é? Capítulo 13, eu vou até verificar rapidamente aqui no meu evangelho, olha, está na mão, capítulo 13, item, vou dizer direitinho para vocês, é o item, chegou, item, falei, é aqui, olha, é item 3, exatamente no item 3, antes dos infortúnios ocultos. Olha, volta lá, capítulo 13, item 3, para a reflexão deste trecho importantíssimo. Quando Kardec propõe para nós transformarmos sempre que possível a doação, a esmola, o auxílio ao semelhante em serviço, e ele nos ajude a realizar alguma coisa, e aí a gente inverte, e seremos nós os beneficiados da ação praticada. Vamos adiante, continua o Espírito Carita. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. E a gente para ainda um tantinho aqui para chamar a atenção de vocês para mais essa afirmativa tão importante do Espírito Carita, que abre aí uma grande reflexão para todos nós. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Isso aqui dá, como diria o outro, panos para manga para a nossa reflexão, porque é em cima dessa afirmativa
que a nossa ação caritativa, vamos dizer assim, ela é determinada, norteada, escolhida por nós, mas também em nossas casas espíritas, os programas assistenciais de caridade e solidariedade com o próximo são organizados. As iniciativas são programadas a partir da compreensão que temos da mensagem que é trazida para nós na doutrina espírita, sem que, em momento algum, nós encontremos ditados para o nosso proceder. E, no nosso ponto de vista, na nossa escolha, a construção de um programa, de um trabalho de assistência, de promoção social, deve sempre estar atento a essa definição de beneficência trazida para nós, capítulo 13º, item 3, como eu disse, corrigindo a informação inicial de item 2, onde nós devemos estar atentos o tempo todo para salvaguardar a dignidade do companheiro, que vai estar conosco compartilhando um serviço e não recebendo uma esmola. Dá pano para manga, né? Muita reflexão isso aí. Nós vamos adiante, terminando a mensagem do Espírito Carita, ela termina dizendo para nós: por isso é que aqui venho, meus amigos, aqui nós lemos, vou repetir, e vos digo, há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. E termina o último parágrafo dizendo para nós: mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência, a boa vontade para com todos. Do lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porque a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Assinada o Espírito Carita, mensagem recebida em Leão, 1861. Caridade, eu sou a caridade, diz ela, e vos conduzirei pelo caminho da salvação. O mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Duas virtudes são a base do cumprimento deste mandamento. A humildade, que nos coloca submissos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, e a caridade, a prática
do bem em favor de todos, inspirada sempre esta ação pelo sentimento de benevolência que nós alimentemos em nossos corações. A benevolência que significa o sentimento de boa vontade para com todos, inclinando a nossa alma à prática da caridade, na certeza para a consolação de nossas dores, de nossas lutas, de nossas aflições nesse mundo em que vivemos, de que a prática da caridade trará ao nosso espírito a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio para todas as aflições da nossa vida. Que Deus nos abençoe, então, nesse esforço de cumprimento de nosso dever na relação com o nosso próximo. Agradecendo a você que esteve conosco em mais esta reflexão desta segunda-feira, nós desejamos a você um dia de muita paz. Que haja paz em sua casa, em sua família, paz em seu espírito, paz na sua vida. E se Deus quiser e Ele quer, até a próxima segunda-feira. Obrigada pela companhia.